como é que foi essa prova? Explica pra gente. Olha, a gente não assistiu, né? Sempre importante falar que a gente comenta aqui com base nas conversas deles na casa. A prova exigia você ter que abrir vários cadeados, se eu não me engano eram cerca de 5 cadeados, né? E o cara, né, tinha que encontrar ali as chaves. E a mulher estava presa e recebia alguns jatos de água. Então a prova, na verdade, era uma grande pegadinha. A pessoa ficava ali achando que tinha que abrir os cadeados, mas você tinha que entrar na frente da sua mulher para poder salvar, para poder não deixar que ela tomasse aquele jato de água na cara, que era forte, né? E aí essa era a grande pegadinha. Então o cara que fizesse isso para proteger a esposa, ele completava a prova. E muitos não fizeram isso, né? Muitos ficaram ali muito focados em tentar achar a chave e não estavam se importando muito com a esposa ali. Acho que era para querer cumprir a prova, mas a prova tratava-se de uma pegadinha. E aí a gente teve 2 homens que se destacaram. Que o pessoal tava lá em cima e aí se soltasse, falava que salvava a esposa, né? Mais uma vez, essa prova de amor, né? Mais uma vez, uma prova que envolveu isso. E aí 2 homens se destacaram e foram heróis ali da rodada, né? A gente teve o Domini, que não pensou 2 vezes, entrou na frente, salvou a Adriana, depois falou bastante sobre isso, até usou umas frases ali que eu acho que não precisava, né? Já estava bem, ganhou esse destaque, aí já começa a entrar num negócio machista ali, não precisava, mas ele acabou cumprindo a prova. E o Vitor também. Vitor e Rayane, como sempre ali, indo muito bem nas provas, o Vitor entrou na frente e protegeu a Ray. Dos outros, todos decepcionaram. O Pessina é um destaque de ter ficado muito mal. Ele chorou muito depois que soube. Na hora, né, não teve essa atitude ali e ficou se culpando por isso depois. Porque pega mal, né? Eu não sei como é que eu ia ser. Não faço ideia. Eu acho que a gente tem que ver mesmo a prova, como é que foi, como é que tava ali a situação das esposas, pra gente conseguir cravar. Pô, não tem como. Como é que esse cara realmente continuou fazendo? Ou o contrário, falar, pô, dava para completar a prova e deixar ela lá, mas mesmo assim ele foi, né? Então eu acho que só de ter sido Domini e Vitor, eu acho que é saldo positivo para eles, né? Eu acho que independente. Eu tava pensando aqui que dependendo, a gente tem que assistir mesmo, porque dependendo de como for, eles podem ter pensado que foi igual aquela prova que eles estavam na banheira de gelo. Sim. Tipo, que dava pra pessoa aguentar mais. E aí estavam focados em tentar cumprir, ainda mais nessa reta final de jogo. Então a gente tem que assistir pra ver qual era o nível do sofrimento delas, né? Pra saber se dava ou não. Vamos conferir. O Evaldo mandou aqui já um superchat pra gente, onde ele disse o seguinte. Parabéns, Dieguinho, muitos anos de vida, vai um superchat de presente pra você. Aí, ontem foi aniversário do Dieguinho, ele fez na live das 3, tenho certeza que muita gente deu parabéns pra ele também. E tá aí, o parabéns registrado em superchat com presente, né, do Evaldo. Valeu, Evaldo, um abraço pra você, tá? Então é isso, Aí a gente teve então esse spoiler da prova. A gente só vai conseguir saber se agiram bem ou não. Se foi, pô, que marido é esse? Marise tá falando aqui que você ia chorar, Schwenk. Eu ia chorar? Depois? Eu acho que eu ia mesmo. Eu não sei, é muito difícil. Eu não consigo falar se eu ia ou não. Mas depois que a gente vê a prova, aí eu falo, tá? Então a prova foi feita hoje, né? A gente vai ver ela amanhã. E aí eu falo pra vocês se eu ia continuar ou não. Eu vou ser sincero, tá? Não vou e lembrando que a mulher não podia também expressar alguma reação que desse a entender que era sobre isso. Então não dava pra fazer aquele VT de ai, tô sofrendo, socorro, eu preciso sair e tal. Não, ela tinha que ficar quietinha ali, como né? Era um combinado. Também, né? Isso. Isso aí acaba dando uma pegada ainda, né? Aí a gente tem o saldo, né? De como ficou as apostas depois dessa prova, tá? Não, na verdade as apostas, né, que fizeram. A Thalira deu all-in no Pessina. Será que ele chorou porque ele não foi lá salvar ela ou porque ele não cumpriu e perdeu todo o dinheiro? Eu acho que misturou as duas coisas, né? Perdeu uma grana alta e ainda sair como o cara que não protege a esposa, deve mexer também ali, né? Você deve ficar constrangido, com vergonha. Acho que mexe as duas coisas. Também acho. E aí, então foi all-in. A Rayane apostou 42 no Vitor, tá? Foi uma aposta muito alta ali, lembrando que ela podia apostar isso justamente por conta do presente que ela recebeu da crise do Cadu, né? Ela tinha 10 mil a mais ali para apostar na segunda prova. E a Adriana apostou 25 mil,
no Domini, Carol apostou 21 lá no Radamés e a Nath apostou apenas 12. Ou seja, acho que a Nath já esperava que o Eike não ia salvar ela, né? Pra apostar baixo assim. Também tratava-se de uma estratégia deles, né? Porque o Eike deu all-in na Nath, na primeira prova ali das mulheres. Era uma prova que envolvia bichos, cobras, ratinhos, baratas. Ele deu all-in. E aí agora eu já tinha visto que mesmo sem saber como seria a prova dos homens, eles tinham combinado de apostar baixo, porque se ele não cumprisse, risco, né? não corria risco. Eles já estavam com um saldo bom por causa da prova que ela cumpriu, né? Se eu não me engano, ele até tinha pedido pra ela apostar até 9. E aí ela foi até mais ousada, apostou 12, né? Mas não deu certo. Não deu. O Vitor aí, né, que mais uma vez cumpriu e mostrou que ele tá ali junto com a Rayane, tá focado naquela prova que eu falei que tinha queda livre ali. Ele não hesitou duas vezes, nenhuma vez, né? Então, bacana ver ele cumprindo e continuam sendo, na minha opinião, o casal Power em prova, né, Bah? Uhum. Prova de Sim, novo, eles tá aí. estão... Sintonia total. Eles ganham prova de casal, eles ganham prova de homem, prova de mulher. Várias vezes teve prova que nenhuma mulher ganhou e a Rai ganhou, e teve prova que nenhum homem ganhou e o Vitor foi lá e completou. Então eles são um verdadeiro destaque quando a gente fala de prova na casa, né? E aí, sendo destaque e ganhando tantas provas, eles acabam ganhando benefícios, que entra ali aquela questão de ter que vetar alguém Tá de prova dos casais. Né, Isso. Eles Tá aqui, vetaram na semana passada e agora eles tiveram mais uma vez a missão de vetar um casal. Só que a escolha deles não foi muito diferente, né, Schwenk? Exatamente, eles ficaram com o maior saldo, 130 mil, tá? Olha, mais 130 mil para eles acumularem dos 500 e tantos que eles já tinham, né? Então, estão muito bem para essa semana, principalmente com o poder Coringa aí vindo aí o leilão, né? Então, Rayane e Vitor, 130 de saldo, Adriana e Dominic com 80, ficaram em segundo, Nath e Eike, que foram no safe ali também, na estratégia 67, Carol Radamés 39, e Thalira e Rafa estariam na DR com saldo 0, porém eles não fazem ideia de que não tem a vaguinha na DR anulada por conta do pior saldo, né? Eles não fazem ideia, mas eles deram um lance bem alto ali na compra desse poder, né? Eles deram 91 mil, segundo as conversas deles. Isso ainda oficialmente a gente vai saber na edição, que até falei sobre isso no Central e reforço aqui. A gente fala muito com base nas conversas deles, mas às vezes pode ser que tenha um blefe, pode ser que eles mudem de ideia e a gente não pegou a conversa atualizada. Então, o que a gente tem de informação, ainda sem ser confirmado, é que a Thalira e o Rafa, né, foram o casal ali que levou esse poder, tá? Sim. E esse poder é o quê? Você ganha uma imunidade, então eles escapariam, né? E você pode colocar um casal na DR, tá? Eles deram um lance de 91 mil. Eu vou até confirmar aqui, acho que eu tenho os valores dos outros lances, que eu acho legal trazer, né? Pra quem tá curioso, pra quem não viu, ó. A Rayane e o Vitor deram um lance, ou melhor, teriam dado, né? Vamos deixar assim aberto. Supostamente. 80 mil reais, tá? A Carol e o Radamés, 20 mil. A Nath e o Eike, 60 mil. A Thalira e o Pessina, os 91 mil. E a Adriana e o Domini, agora eu tô tentando lembrar, eu acho que foi 57, porque eu não tô com esse valor anotado aqui. Mas eu acho que foi, ou foi 70. Agora eu tô confusa, gente. Mas assim, acabou que, de qualquer maneira, não passaram Thalira e Pessina, então o poder já é deles. Sim, aí, gente, lembrando que no ranking, ficando assim, então, eles imunes, mesmo assim, Carol e Radamés não vão pra DR por conta do pior saldo, vão? Vão, né? O pior saldo vai pra DR. Carol e Radamés não, a Thalira e o Pessina, né? Mas aí, como eles ficam imunes, quem pega o posto de pior saldo é Carol e Radamés, né? Que o que não vai ter é a pessoa indo pelo pior desempenho na prova. Eu acho que agora gerou-se uma dúvida, porque muita gente acha que essa esfera, esse poder, te dá uma imunidade independentemente do valor do ciclo. Não é só uma imunidade de voto, seria uma imunidade dessa DR. E eu imagino que seja isso também, porque você deu um valor de 91 mil reais. Então, nesse caso, quem estaria na DR? A Carol e o Radamés. Então, o cenário que tá para acontecer aí é aquela grande DR de Carol e Radamés, pelo menor saldo, Domini e Adriana e Eike e Nath.
É. A gente tem os 3 casais. E aí vai ser o embate, que é quase uma final antecipada, mas o Eike e a Nath devem acabar pegando o beco, né? Porque Domini e Adriana tem a torcida daquele lado, Carol e Radamés a torcida do outro. Acho que nessa divisão de votos, o Eike e a Nath vão acabar saindo. É o que eu imagino, não sei se a gente pode ser surpreendido de alguma forma. Porque a única coisa que seria pra surpreender a gente seria uma aposta alta ali no leilão, que estivesse mentindo pelas conversas ali, alguém tivesse apostado no valor maior da parte de Eike, Nath e Adriana e Domini, né? Eu não sei se era momento de poupar dinheiro não, bah. Pensando num super poder para essa reta final, eu acho que deviam, por essas conversas aí, deviam ter apostado muito mais, pô. Eu tô sinceramente envergonhado com essas apostas. Tipo, mas eu acho que eu não teria ido tão alto, não. Nossa, eu acho que tinha que ir. Porque, eu acho que eu não teria, sabe por quê? Eu penso assim, se você tem uma torcida grande a ponto de você ganhar o programa, essa torcida não vai te eliminar numa DR. Então essa torcida te salva, você ganha o programa e você leva bastante dinheiro. Agora, se já for pra você sair, sai agora, pô, vai ficar perdendo mais tempo lá e o seu valor lá, se você tivesse chance de ganhar, você ia perder. Então acho que é melhor você pensar no prêmio. É, justo. Você tem um bom ponto. É verdade. É que eu esperava umas apostas maiores. 20 mil? Pô. A não ser que a gente tivesse certeza que, tipo assim, olha, esse prêmio é uma vaga na final. Se eles soubessem e apostassem pouco, eu acho que aí você... É porque eu acho que eles ainda têm o pensamento que já tá definido, né? Já tem o campeão e tal. Então não adianta comprar um superpoder pra tentar mudar alguma coisa, sendo que já pode ter o resultado pronto. Faz sentido. Faz sentido, concordo. Ó, vai deixando seu like aí, gente, quem tá aparecendo com a gente aqui. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos, tá? Que a gente fica muito feliz com a participação de vocês. O pessoal tá comentando bastante aqui, bah. A Dulce Marques falou, acho que Nath e Eike foi 60 mil, tá? Então, como é o que eu falei, né? São de conversas que a gente ouviu, pode ser que algum número seja diferente aí. Mas a gente sabe que não passou disso o valor deles. Ficou entre 50, 60, o tanto que a Nath chorou muito depois que eles fizeram o lance. Que ela ficou falando, pô, colocar tudo isso, esse dinheiro vai fazer muita falta pra gente e tal. E aí o Eike falando, não, mas é momento de arriscar. Né? Tipo, ela pensando em poupar e ele pensando, não, a gente nem sabe se a gente ganha, tem que arriscar e tal. Então, foi engraçado até ver as estratégias dos casais ali. O Radamés, por exemplo, ele sugeriu dar um lance de 120 mil. E a Carol que segurou. A Carol falou, não. Pra que a gente vai dar um lance tão alto? Já o Vitor falou pra Rayane, vamos, porque se esse dinheiro não é nosso ainda. É se a gente ganhar, então vamos com tudo. Então foi interessante ver também como cada casal se comporta. Às vezes um é mais mão fechada, o outro é mais mão aberta. Legal isso. Aí lembrando que com esse veto aí, do Vitor e da Rayane no Eike e na Nath, é legal. Acaba sendo interessante pro Domini e pra Adriana. E aí o cenário pode mudar, como a gente estava falando, pra próxima semana, talvez. Mas eu acho que não muda esse veto. Não o cenário da esse DR, veto é mais... eu tô falando assim, pro decorrer do jogo, porque mudaria só a questão do casal Power. Porque tem 130 ali, o print do Match Bala, maravilhoso. Tem 130, não ia dar. Ah não, eu fiz a conta errada. Achei que era 90. Porque assim, ó, gente, essa semana o casal que vencer a prova dos casais não vai ter essa imunidade. Ganha o dinheiro, mas não ganha imunidade. Então, até o pessoal lá, né, os ADMs do Eike e da Nath falaram, pô, pra que vetar os dois de novo, se nem imunidade vai ter, que perseguição. Mas eles não sabem, né? Mas assim, eles não sabem das coisas. Primeiro isso. Segundo, eu acho que eles têm que ser coerentes, né? Se tem um embate ali, a Rayane e o Vitor vai vetar quem? Eu acho que tá mais que certo de vetar o casal que tem uma rivalidade. O Domini e a Adriana também foram vetados 3 vezes seguidas ali, né? Perfeito. E eu achava que, eu me enganei aqui, eu achei que Adriano e Domini tinham 90 mil de saldo. E daí, se eles ganhassem a prova, eles iriam empatar com o Rayane e Vitor, que ficaria 130 a 130. E aí seria a diferença, como eu falei, da mudança no casal Power, né? Porque o Vitor e a Rayane, nesse momento, devem estar achando que já está garantido para eles. Mas de fato já está, porque o saldo deles está bom demais, né? Mas é isso. Aí, Bárbara, tem mais coisas pra gente falar. Obrigado aí pelo Match Bala, por fazer esse printzão aí. Tá sempre por dentro, atualizando tudo. Valeu, Match Bala. Um abraço. Que mais?
Após a dinâmica, os casais começaram o leilão para garantir a esfera do poder. Os lances serão dados na sala, como a Bárbara disse. O dinheiro do leilão vai ser do saldo total. E o poder também já foi passado para vocês, tá? Aí agora a gente vai falando sobre a trapaça nessa suposta prova de hoje, né? A suposta trapaça nessa prova de hoje. O Radamés fez uma observação sobre o Vitor lá na prova. O Radamés teria dito, antes do jato ir, ele já foi salvar. Aí a Carol falou, eu também pensei nisso. E vai estranho, hein? Aí, mas amor, eles são assim em todas as provas, disse a Carol. Aí o Radamés falou, antes de acabar o tempo, como é que eu pulo na tua frente antes de acabar? Se eu não sei que tu tem que tomar o jato já? É foda, pô. Aí a Carol falou, você acha que ele ouviu? Aí a Carol foi falar de coisa que era possível ouvir. Aí nesse momento a câmera foi cortada, bah. Aí algum momento depois Radamés fala da relação de Vitor na prova. E a Carol disse, eu acho que ele pode ter escutado, porque eu de abafador escutei. Teria escutado a professora falando, fim de prova, Domini, prova cumprida. Isso, era isso que eu ia dizer, né? Ela contou que ela escutou o Domini cumprindo a prova por ter salvado a sua mulher. Então, da mesma maneira que ela estava em outro ambiente e ouviu o Domini recebendo parabéns ali por ter cumprido, o Vitor pode ter ouvido no bastidor e acabou indo salvar a Rayane antes, até do momento do jato, só para cumprir a prova. Agora, fica a dúvida aí, são aquelas coisas que a gente nunca vai ter certeza, né? E sempre levanta a questão de manipulação ou da prova ser mal organizada, de má instrução, né? Fica em aberto, não tem muito o que a gente fazer, a gente fica refém da edição, que não vai mostrar isso, né? Talvez os abafadores que eles estavam usando ali, estava abafando mais do que o outro, e aí acabou que o Vitor conseguiu ouvir alguma coisa. Não tem como a gente saber, até porque talvez onde eles estavam esperando, nem câmera tem, né, Bah? Então não dá nem pra pedir um VAR ali pra saber se ele ouviu, pra ver a reação dele, nem nada. Mas, da mesma forma que ela escutou o Domini ali, então talvez ela pudesse ter escutado também, deu azar. Isso a gente não pode colocar no azar também? A gente leva a prova pro lado do azar, pô, ele deu sorte que ele ouviu, se ele tivesse escutado? Não? Mas não é uma prova de sorte. Não é de sorte. É de sorte, mas espero que ele não tenha escutado. Né? Mas vendo a participação dele e da Rayane, eu acho que era esperado que ele tivesse essa tal atitude aí. Vamos ver como é que vai ser amanhã mesmo, né? Agora, mas é isso, assim, que eu entendo a dúvida do Radamés, que é tipo, se foi antes do jato, como é que ele sabia que isso ia fazer tão mal? É porque a gente não sabe como tá a prova, como era o cenário ali da prova, a gente precisa ver. Mas se ele não sabia, como é que você vai salvar antes de ver o sofrimento ali, antes de ver, sabe? Não sei. É estranho mesmo. Só se a produção deixou em aberto ali, ou em algum momento, nenhum momento falou que podia salvar. Tipo, você não pode ir lá salvar a sua esposa. Se você salvar, você perde a prova. A gente tem que ver tudo isso. Porque talvez ele achasse, eu posso tirar ela dali, não tem problema. Sim. Né? Ó, mais um superchat que chegou aqui pra gente. Da Laura Lima, Carelli tirando grana dos casais. Que acabe logo o Power Couple, cansativo e chato. Ufa. Aí você acabou, lascou pra gente também. O que a gente vai fazer? Power Couple fazendo é só em setembro, moço. Final de setembro ainda. Tem mais gente falando aqui no nosso chat que achou realmente estranho que os casais voltaram todos molhados da prova e só a Rayane e o Vitor que estavam sequinhos. Então ela tava seca mesmo, não chegou nem a tomar. Nossa, cara. É muito suspeito, né? Ó, Valéria Mota disse aqui, eu expliquei. O que ela falou? Tinha 10 segundos para terminar a prova. Como o Vitor não iria cumprir, o Vitor não quis deixar a Ray tomar água. Então talvez a prova fosse tipo assim, você tem que cumprir a prova. Se você não cumprir a prova a tempo, a sua esposa vai tomar um negócio. Aí ele viu o quê? Pô, já não dá tempo para eu cumprir. Eu vou lá antes que ela tome o negócio. Talvez seja isso. Pode ser. Né? É por isso que a gente fala, né, que o contexto às vezes muda tudo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque daí faz muito sentido as pessoas tomarem. Né? Não ficou tomando igual na banheira, porque quando não acontece uma prova antes, a gente sempre puxa a imaginação na explicação para a prova que já rolou. Na da banheira, ficava lá caindo aqueles gotejos de água gelada ali nos homens, né, na banheira. Mas nessa, pela explicação da Valéria, pode ser que seja assim, eles tinham tempo para cumprir, se não cumprisse, a esposa ia tomar uma água, né? Então, o Vitor pensou, eu vou lá tirar ela,
já que eu não vou conseguir cumprir. Aí faz sentido. Mas a gente só vai ter certeza de tudo isso amanhã, quando a gente assistir a prova, né? E deve ser um jato de água fria nesse frio que tá aqui em São Paulo, em Itapecerica mais ainda, né? Exatamente.